cheio de provisão para nós, cheio de dicas, cheio de nutrição, de alimento para nós cristãos. Filipenses 4:6, nós vamos falar hoje sobre a promessa de paz. Quantos aqui querem ter paz? Quantos aqui querem ter a paz de Deus? Amém. Tem diferença, né, irmãos? Tem a paz que o mundo dá, a paz humana e a paz de Deus. Então, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos acompanhar todo mundo junto? Fica mais fácil. Então, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Versículo 7. Pode passar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, agradecemos pelos teus ensinamentos, Jesus. Fala o nosso coração nessa noite, que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para os seus filhos, ó Deus, e filhas nesta noite, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração seja terra fértil para produzir, ó Deus, a semente que for lançada nesta noite. E que possamos, através do Teu Espírito Santo, ser transformados, ó Pai, do nosso interior ao nosso exterior, ó Pai, nessa noite. Possa ser a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui nós vemos em Filipenses falando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. E quando nós falamos de paz, nós vemos que paz é a ausência de conflitos, ou tranquilidade e não discussões, ou calmaria e não guerras, né? Quando nós vamos pesquisar sobre a palavra paz, nós vemos que é algo que é ao contrário de uma guerra. Então, se há guerra, não há paz, mas se há paz, não há guerra. Mas quando nós falamos da paz de Deus, nós vemos de forma diferente. Nós, como cristãos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações, porque Jesus falou que nós passaríamos. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração, é nós termos paz mesmo em meio a conflitos. É nós termos paz mesmo em meio à guerra. É nós termos paz mesmo em meio às nossas ansiedades ou preocupações. Então, abra comigo a sua Bíblia em João 14, 27. Jesus, ele nos deixou a sua paz. Ele disse aos seus discípulos que ele deixaria o Consolador sobre nós e deixaria a paz. E é costume do judeu, né, quando entrar, declarar a palavra shalom, que na tradução também é paz. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, João 14, 27, Jesus diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, aqui nós vemos Jesus falando e profetizando e declarando a promessa de paz sobre a minha vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Declarando que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos preocupar, porque a paz de Cristo está sobre nós. Amém? Quem recebe a paz de Cristo? Nós vemos que a paz, ela é caracterizada ali com o fruto do Espírito Santo. Então, nós vemos que há 9 características do fruto do Espírito Santo, 9 atitudes que nós vemos em Gálatas 5, 22 e 23. Depois você pode ler na sua casa. Mas ali nós vemos que a ação do Espírito Santo, através de nós, também frutifica paz em nossos corações. Então, para que eu tenha paz, eu preciso buscar o fruto do Espírito Santo. Eu preciso buscar esses 9 frutos ali, vamos dizer, 9 pedaços desse fruto que vai
me fazer vencer em todas as situações, vai me fortalecer em todos os momentos, vai guiar a minha vida até que Jesus volte. E quando nós dizemos sobre paz, nós temos 3 coisas. Nós temos a paz interior, a paz com Deus e a paz em sua plenitude. Quando nós falamos da paz interior, nós falamos da paz que tem a ver com a nossa alma, com os nossos sentimentos. A paz que traz uma tranquilidade no nosso coração e fortalece as nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. Abra comigo em Isaías 26, versículo 3. Nós vamos andar um pouquinho aí na Bíblia. Isaías 26, versículo 3. Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você pode ler de novo comigo? Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, para nós termos paz interior, para nós termos essa paz dentro de nós que nos fortalece, nós precisamos confiar no Senhor, entregar no Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, lançar aos pés da cruz e pedir que o Espírito Santo de Deus traga essa paz sobre nós interior. E temos também a paz com Deus, que está em Romanos 5:1. Quando nós declaramos a paz com Deus, nós estamos dizendo, através de Jesus, que nós somos ali transformados de filhos da ira para filhos da luz. Como nós vemos em algumas quartas-feiras passadas, que nós nos tornamos filhos através de Jesus. Se nós não éramos filhos, nós éramos filhos da ira de Deus, considerados ali pessoas que não tinham paz com Deus, porque não havia ali o arrependimento dentro do nosso coração e não havia Jesus dentro de nós, que estaria ali fazendo esse intermédio, salvando as nossas vidas e assim trazendo nós a paz de Deus, a paz com Deus. Então vamos lá, Romanos 5:1. Espera aí que eu não achei aqui hoje. Tá lá? Obrigada. Fala assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, quando nós temos fé, aceitamos Jesus, arrependemos dos nossos pecados, nós temos paz com Deus. Amém? Todos entendem isso? E a paz perfeita, que é chamada como a paz que tem a ver com o Shalom de Deus, que está em João 16:33. Quando nós falamos do Shalom de Deus, a palavra Shalom, ela tem o significado de paz no hebraico. Mas é uma paz que transforma as nossas vidas, é uma paz que ela é plena, que ela é total. E na tradução de Shalom, nós vemos que essa paz, ela vem para bem-estar, saúde, prosperidade e harmonia. E em João 16:33 diz: Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui nós vemos que a paz que vem de Deus é o Shalom de Deus sobre as nossas vidas. E é uma paz que é perfeita. Nós podemos viver o nosso bem-estar de alma, corpo e espírito. Nós podemos viver a saúde plena do Senhor. Nós podemos viver a prosperidade total que o Senhor tem para nós. Em outro significado de Shalom, diz que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essas 3 coisas são posicionamentos que nós precisamos ver na nossa vida cristã. Nós também vemos o equilíbrio.
é algo que nós devemos ter dentro da nossa vida, do nosso coração. Se o nosso emocional não está bem, o nosso espiritual e nem o nosso físico, e assim por diante as outras coisas, nós precisamos viver essa harmonia que Deus nos dá através do Espírito Santo. E em Colossenses 3,15, para finalizar, ele fala assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui nós vemos Paulo exortando novamente, falando da importância de nós termos a paz como o equilíbrio, como o juízo. Quando nós usamos a palavra juízo, nós estamos usando como algo de julgamento. Então, a paz, primeiro, precisa ser o primeiro equilíbrio dentro de mim, para que eu possa julgar se aquilo é bom ou não. A paz vai estar analisando dentro de mim, dentro de você. Então, Jesus ele fala, o que vier de vocês, faça, mas o que vier do outro, não tem problema, né? Se você for perdoar e o irmão não aceitar. Mas o seu coração precisa estar em paz com Deus, paz com as pessoas e paz interior. E assim nós só conseguimos alcançar quando nós colocamos a nossa plena confiança em Deus, declaramos que nós confiamos nele, que não importa a situação, não importa a adversidade, não importa os problemas ou as ocasiões que nós estejamos vivendo, a paz de Cristo precisa estar dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus, ele dá isso através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo. Então, nessa noite, eu estou aqui para convidar você e me convidar a deixar que o Espírito Santo possa fluir dentro de nós esta paz, a paz que vem de Deus. Se você aceitou Jesus, você já tem a paz com Deus. Se você tem colocado a sua confiança no Senhor, entregado nas mãos do Senhor, você está tendo paz interior. E se você tem se esforçado em viver em paz com toda a totalidade da sua vida, o equilíbrio emocional, do shalom de Deus, você está buscando a paz de excelência, que excede todo entendimento, que vai estar na nossa mente e no nosso coração. Porque muitas das coisas que nós vivemos hoje são reflexos daquilo que nós colocamos dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. A palavra de Deus fala que o nosso coração ele é uma fonte que brota águas. E se o nosso coração não estiver nas mãos do Senhor, essa água não traz vida, essa água traz maldição ou morte. E o Senhor Jesus ele é muito claro que nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos vigiar a nossa mente. O que eu tenho pensado, o que eu tenho gerado dentro da minha mente, reflete naquilo que eu sou, naquilo que eu estou fazendo. E através do Espírito Santo, nós podemos deixar o Espírito Santo agir na nossa mente e no nosso coração, para que o exterior também tenha paz. Amém? Se você deseja ter esta paz ou sentir mais esta paz, eu convido você nessa noite a se levantar. Uma palavra rápida, mas que o Senhor Jesus possa colocar na sua mente, no seu coração, que você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por situações, por preocupações, ansiedades, porque o Senhor Jesus, ele nos prometeu a paz, que excede todo entendimento, sobre a sua mente e sobre o seu coração, sobre a minha mente e sobre o meu coração. E nós precisamos buscar essa paz, nós precisamos buscar o shalom de Deus. Mas, Cris, há muita guerra, mas o Senhor disse que não ia acalmar a guerra, no meio da guerra ele traria paz. No Salmo 4 fala, em paz eu me deito e logo me levanto. Né? Muitas vezes o pessoal usa esse salmo ali para orar antes de dormir. É uma bênção, porque ele traz paz. E o Salmo de Davi fala, Senhor Jesus, aquieta a minha alma. E muitas vezes a nossa alma está alvoroçada, está preocupada, a nossa mente está em pleno desgaste ou situações que nós não conseguimos nem descansar. A paz que eu digo para você, que é a paz que excede todo entendimento, é que pode estar um caos lá fora, mas o seu interior está em paz, porque você confia que o Senhor fará o melhor.
Porque se eu e você estivermos andando debaixo de obediência, debaixo de gratidão, debaixo da mão poderosa do Senhor, nós vamos viver a paz de Deus que excede todo entendimento. E que nessa noite, se você se sente aflito ou preocupado com algo, que você percebe que é algo de excesso na sua vida, não há equilíbrio, eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos, a entregar no altar do Senhor, a entregar esse sentimento, a entregar essas preocupações, essas aflições, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tínhamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e através dele nós podemos vencer. Através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos vencer todas as batalhas, porque o Senhor Jesus trará paz no meio do teu povo nessa noite. Então eu te convido, feche os seus olhos, entregue ao Senhor Jesus, entregue ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agora nesta noite derramar a paz de Cristo que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre o seu físico, trazendo o shalom de Deus, trazendo o bem-estar, trazendo saúde, trazendo prosperidade e trazendo harmonia nessa noite. Assim nós declaramos, em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações estejam confiantes em Ti, que a paz que excede todo entendimento seja derramada sobre cada vida aqui aflita, sobre cada emoção, sobre cada coração. Nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus, e pedimos que haja paz na nossa vida, que haja paz na nossa alma, que haja paz no nosso físico, que haja paz na nossa família, no nosso trabalho e em todas as situações que nós temos vivendo. Em nome de Jesus.